Continuando, essa chegada da família real, é óbvio que eles não estão preparados para estarem aqui, né? Eles vêm para um país que não tem, para um lugar que não tem a mínima estrutura, né? Sem contar o calor, que eles estão vindo de um país europeu, chega aqui, a gente está falando de temperaturas altas, né, para um padrão português. O que acontece? Dom João, existe um acordo e Dom João traz um grupo de artistas da França para que eles comecem a criar um histórico para o país de formação de artistas, enfim, gente, existe a cultura popular e isso é importante e vai ser importante sempre. A cultura popular, ela norteia o que a gente foi, o que a gente é, o que a gente vai ser. Então, tudo que a gente tem com barro, palha, pintura, escultura, qualquer tipo de trabalho artesanal, rendas, que a gente tem um trabalho lindo nesse país, tudo isso tem valor. E isso vai formando a música, né? Óbvio, vai formando a nossa personalidade, né? O que é a cara do Brasil, né? Só que nesse momento a gente não tem a formação oficial, né? Não existe, a gente não tem a escola de belas artes, né? Então, o que acontece? Depois da queda de Napoleão, essa galera está empregada na França? Esses artistas maravilhosos? Não. Está todo mundo sem emprego. Né? Ele caiu, acabou a mamata. Então, a gente não tem mais como bancar esse grupo de artistas. Então, vem um grupo para o Brasil, né? Chefiado pelo Jacques Le Breton. Esse cara, ele foi diretor da Academia de Belas Artes da França, né? Ele vem com um grupo de artistas, dentre eles o Grandjean de Montigny, que esse cara é um arquiteto, vai ser responsável por algumas construções importantes que existem até hoje, né? E aí o Debré, o Tunot vem, o Nicolai vem o Auguste. Né? O Nicolai ele é pintor e o Auguste é escultor, né? O Nicolai tem uma questão com o Brasil que eles. Eu assisti uma palestra falando sobre o período deles no Brasil, né? Então ele mandava cartas para a França reclamando um pouco assim, aqui tudo era as matas eram verdes demais, o céu era azul demais. Então, a dificuldade de adaptação. A gente vai ter alguns que são favoráveis à escravidão, outros contrários, mas todos eles acabam registrando o cotidiano do Brasil daquela época. Inclusive, o Debré, ele faz a primeira exposição de arte do país, e ele faz uma viagem, ele tem uma sequência, acho que de 150 ilustrações que mostram esse país, né? Mostram essa rotina do Brasil que era desconhecida para o mundo, né? É o nosso registro histórico. Então, o que acontece? Quando essa turma chega aqui, a gente vai ter um perfil de artes que está rolando na Europa, que é o neoclássico. Então, eles trazem o conhecimento do neoclássico para cá. Gente, a gente se baseia no clássico em Grécia e Roma, e a gente tem fases das artes, né? Numa fase onde a questão divina é mais importante, é o centro das atenções para aquele período da arte, e a gente tem momentos em que o homem está em destaque, o homem não só como uma figura humana, fisicamente falando, os detalhes, esse perfil, né, do homem, da mulher, da beleza, enfim, mas também a questão da inteligência, das ciências, do conhecimento. Então, são momentos diferentes. Então, eles trazem isso e a gente tem aqui uma referência ainda do barroco, né? O barroco já tem uma pegada da questão do divino, né? O homem se submete ao divino e é um momento mais pesado. A gente pode até falar depois sobre isso, fazer um comparativo entre um e outro. Gente, gostar ou não gostar é uma coisa, a gente tem que conhecer para poder entender, né, o que estava acontecendo naquele momento. Então, esse grupo, eles vão ser responsáveis pela Academia Real de Belas Artes, né? Hoje a gente tem, né, a Faculdade de Belas Artes, né, na UFRJ, a gente tem um Museu de Belas Artes que é lindíssimo, né, ali na Rio Branco. Depois que passar tudo isso, visitem. Nós temos obras incríveis lá.
Agora, eu queria também que vocês soubessem o seguinte: a gente não está falando nunca de uma coisa muito amarrada. Né? A missão francesa teve um peso, mas a gente teve aqui alguns artistas, por exemplo, a gente recebeu um pintor austríaco, Thomas Ender, que ele veio numa missão franco-austríaca que, na verdade, tem a ver com esse grupo que veio com a Princesa Leopoldina, né? A gente teve um outro alemão, que é o Rugendas. Então, existem artistas de outras nacionalidades. A gente acaba tendo um peso maior da missão francesa porque eles ficaram responsáveis tanto pela criação dessa Academia de Belas Artes, quanto de organizar essa vida artística do Brasil que até então não existia. Né? Depois disso, eles formaram grandes artistas. Né? A gente tem Manuel Araújo Porto Alegre, que ele acabou até sendo depois, além de aluno, ele dirigiu a Escola Real de Belas Artes. Né? E a gente tem aí Vitor Meirelles e Pedro Américo. Esses três nomes, vocês podem pesquisar as obras desses caras, para vocês entenderem o que são essas pinturas na época e como isso funciona. Né? Aí é aquela coisa, vocês percebem que o Rio de Janeiro ganha uma estrutura em termos de prédios, teatros, artes, porque a família real estava aqui. Né? A gente não tem essa estrutura ainda pelo país. Né? Então, assim, é um momento da história que você tem que pensar que as coisas estão começando a acontecer. Né? E assim, se eles não tivessem vindo, nós não teríamos os registros do cotidiano daquela época. Então, assim, muito do que a gente é hoje é sempre reflexo do que nós já passamos, né? A gente faz um acúmulo de situações que a gente acaba vivendo. Então é isso, tá? Ó, beijo pra vocês, fiquem em casa, pesquisem os artistas franceses e brasileiros, depois me contem, eu tô nas redes sociais, é só me procurar, se quiserem sugerir algum assunto, algum momento da arte, me fala aí que a gente vai conversando. Até a próxima.